Curso Como se tornar um cristão, lição 3, o Deus do cristão. Nos primeiros dois estudos foram apresentados alguns princípios básicos de como ser simplesmente um cristão. Oferecemos aqui a sugestão que você possa agora ou depois reler os dois estudos anteriores, não somente para acrescentar mais conhecimentos, mas para pensar um pouco, e ver se você está pronto realmente para aceitar o desafio de ser apenas um cristão. Você já pensou da necessidade na sua vida de fazer essa decisão? Já pensou nas consequências em decidir ser simplesmente um seguidor de Jesus? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Então, os primeiros dois estudos devem ajudá-lo a responder essas perguntas. A primeira lição que nós tivemos não foi ser simplesmente cristão, onde nós vimos que a Bíblia ela é clara quando ela apresenta essa verdade. No início do cristianismo, as pessoas eram apenas cristãos e hoje também podemos seguir o mesmo exemplo bíblico sendo apenas cristãos. E vimos na segunda lição o que é um cristão, que é muito mais do que simplesmente frequentar uma igreja, ler a Bíblia, ou crer em Deus. Ser cristão é uma maneira de viver, é seguir a Jesus de acordo com seus ensinamentos. Os primeiros dois estudos, então, vão ajudá-lo nisso. Nessa lição agora, nós vamos procurar entender melhor a natureza de nosso Deus. Isso de acordo com o que o nosso Deus revela na sua palavra. Tudo que nós sabemos ou podemos saber sobre Deus, lembrando que o nosso entendimento sobre Deus é limitado. Por quê? Porque Ele é Deus. Não é possível nós, criaturas, seres criados, compreendermos Deus em toda a sua complexidade, porque isso não é possível a nós. Deus é muito maior do que tudo que nós possamos compreender. Mas o que Deus nos revela sobre si é mais que suficiente para nós crermos e sabermos que é um Deus verdadeiro e que se revelou na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Bom, eu acho importante esse estudo, porque antes de nos entregarmos a qualquer pessoa, temos que saber como essa pessoa é, Ninguém vai querer servir ou trabalhar para um chefe que é mau, que bate, maltrata seus empregados. Quem hoje trabalha com um mau patrão sabe o sofrimento que é, Então, quantos não gostariam de servir e trabalhar para um chefe bondoso, manso, compreensivo, que compreende os problemas que a pessoa passa, Eu acredito que depois de conhecer a personalidade de Deus, você vai ter a certeza de que Ele merece toda a sua confiança e que Ele pode cuidar bem de você. Eu sei, e você sabe que todas as pessoas amam a Deus, clamam a Deus, pedem bênçãos a Deus, oram a Deus, não é isso? Mas o que nós estamos falando aqui é de se entregar a Deus completamente de acordo com a palavra que Ele revelou na Bíblia Sagrada. Então, não é simplesmente você dizer, eu creio em Deus, eu amo a Deus. É muito mais do que isso. É decidir entregar a vida a Deus. É possível viver a vida inteira crendo em Deus, acreditando em Deus, falando bem de Deus, até lendo a Bíblia, mas na base de viver por conta própria e não seguir os ensinos que Ele deixou. Então, o que nós estamos apresentando aqui é diferente. É muito mais do que simplesmente você crer em Deus. É entregar-se a Ele de acordo com o ensinamento que Ele deixou. Então é Deus que diz como é que é a vida com Ele. Não é simplesmente crer e pronto. Então, inicialmente, vamos começar aqui entendendo como Deus é. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a grandeza de Deus. Se é que é possível falar sobre isso. Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. E como a sua grandiosidade é boa para nós. O profeta Isaías nos ajuda a ver um pouco, Então veja bem, ajuda a ver um pouco a majestade de Deus. Se você tem uma Bíblia, você pode ler Isaías capítulo 40, 12 e 17. Eu selecionei aqui essa passagem e eu vou ler para vocês. Isaías capítulo 40, eu vou ler na versão NVI, ok? Diz assim: Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos?
Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que ele ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da verdade ou da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Nesses versículos, Isaías afirma que Deus é tão grande que ele mede as águas dos mares na concha de sua mão, que ele pode medir a distância entre as estrelas a palmos, que ele pesa os montes em balanças e os outeiros são tão pequenos que ele tem que usar uma balança de precisão. Claro que isso é uma linguagem figurativa, demonstrando a grandeza de Deus, o quanto Deus é grande. Isaías diz que diante de Deus as nações é um pingo d'água que cai, um grão no pó de balança. Deus é tão poderoso que as nações são, como ele disse, coisas que não é nada. Ele as considera menor do que nada, como um vácuo. Isaías queria dizer ao povo daquela época que Deus poderia cuidar deles e resolver os seus problemas. Agora veja bem, se eles o deixassem. Uma coisa é você clamar a Deus, outra coisa é você permitir que Deus haja. Porque muitas vezes clamamos a Deus, mas queremos resolver do nosso jeito. A mensagem é a mesma para nós, então. Deus é supremo, soberano e suficiente. Nada e ninguém poderá impedi-lo de fazer o que ele quer pelos seus filhos. Deus é totalmente capaz de realizar a sua vontade aqui na terra e na sua vida também. Ele quer salvar e é capaz de fazê-lo. Temos aqui o texto de Hebreus, capítulo 7, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 25. Eu vou ler aqui essa passagem. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Impressionante, A grandeza de Deus é muito maior do que até o universo. E ele atenta para nós aqui nesse pequeno grão de areia, aqui nesse pequeno cantinho aqui do espaço do universo. Deus atenta para nós. Impressionante, Então, não faz diferença. Aqui diz que Deus é capaz de salvar totalmente os que por meio de Jesus se chegam a Ele. Então, entenda a primeira lição aqui, importante demais. Para chegar a Deus só existe um caminho, é por Jesus. Então, se não for por Jesus, você não pense que está chegando até Deus. Não importa quem seja, mas somente por Jesus. Se não for Jesus, não chega a Deus. Então, não faz diferença quantos pecados a pessoa tenha, nem tão pouco, quão grandes ou horríveis eles sejam, ou por quanto tempo uma pessoa venha praticando o pecado. Deus é capaz e quer salvar essa pessoa. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Veja Davi, foi um grande rei, mas Davi pecou por adultério e assassinato. Você pode ler esse pecado de Davi em 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 13. Mas por que ele perdoou Davi? Porque Davi se arrependeu. Paulo, por ter perseguido e blasfemado contra a igreja. E Paulo mesmo ele faz essa confissão aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, veja o que ele diz no versículo 12 e 14. Ele diz: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para esse serviço, para esse ministério, a mim que anteriormente fui. Veja só o que Paulo diz. Fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo era muito agradecido, porque não havia salvação para ele. Ele era totalmente entregue à sua causa contra os cristãos, e não havia ser mortal nenhum que pudesse
e exortar a Paulo. Então ele foi 100% dependente da graça de Deus que o alcançou. O próprio Cristo foi e alcançou a Paulo. Ele é muito agradecido, ele revela aqui na sua carta em 1 Timóteo. Deus perdoou os coríntios que adoraram a ídolos. Eram homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, difamadores e marginais. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, né? A partir do versículo 9. Então, abrindo aqui a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, aqui é a exortação de que os coríntios eram assim, mas Deus perdoou. E Deus também perdoou milhares que crucificaram o seu próprio filho. Você pode ler depois, no livro de Atos, capítulo 2, o perdão foi estendido através da mensagem de Pedro para todos aqueles judeus. E quem eram aqueles judeus? Bom, muitos eram judeus fiéis, mas muitos eram aqueles que tinham participado e aprovado a crucificação de Jesus lá em Jerusalém. Mas lembra que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus respondeu à oração de Jesus na cruz. Deus disse: certo, eu vou oferecer a eles a oportunidade de perdão. E isso acontece quando Pedro, depois que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, dá a mensagem a todos, falando sobre Jesus. E aos que ouviram a mensagem, creram e se arrependeram, receberam o perdão. Então note que o perdão de Deus ele é condicional. Deus oferece perdão a todos, mas para isso precisa de fé, precisa crer e precisa querer se entregar ao Senhor. Os judeus que fizeram isso receberam o perdão, mas os que não fizeram, não receberam porque não quiseram. Então, todos esses exemplos são prova de que Deus pode perdoar você também e esquecer completamente os seus pecados. O que pesa na sua vida? Qual é a má lembrança que você tem? Qual é o pecado, às vezes, que você lembra e lamenta, né? E se você pensa assim, puxa vida, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria feito diferente. Olha, Deus apaga tudo isso. Deus compreende, Deus está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Agora, para isso, Ele espera apenas que o filho esteja disposto para ir e seguir o caminho que Ele apresenta. Então, Deus perdoa, mas Ele apresenta agora um caminho que você tem que seguir. Um caminho de renúncia, um caminho de arrependimento, um caminho de renúncia ao pecado, ao mundo, e seguir um caminho que vai levar aos céus, mas que não é junto com as coisas do mundo. Então, se estiver disposto a receber o perdão de Deus, tem que estar disposto a receber as condições que Deus oferece. Deus é tão grande que Ele pode, além de nos perdoar, livrar-nos de qualquer pecado, vício ou mau hábito. Às vezes a pessoa tem um vício e diz: não tem jeito, eu não consigo me livrar disso, eu vivo disso, eu sou dependente disso. Realmente, pode ser que em condições humanas seja difícil. Para Deus, não. Deus pode fazer isso. Deus pode libertar dos vícios, dos maus hábitos, seja eles quais foram, quanto tempo estiveram na sua vida. Agora você precisa acreditar nisso. Tem que ter fé nisso e entregar-se a Deus, e tenha certeza de uma coisa: se você acredita, se você ora, se você pede a Ele, Ele vai libertar você sim. Deus é capaz disso. Às vezes, parece que o pecado se apega tanto a nós que não é possível nos livrarmos dele. A gente diz: pô, não tem jeito, não tem jeito. Mas graças a Deus a libertação é o resultado da cruz. A Bíblia é bem clara: por meio de Jesus, quando alguém se torna cristão, o velho homem que estava sendo dominado por Satanás morre, para que o novo homem não sirva ao pecado como escravo. Isso é o que está escrito em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3, que diz: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, qual é a conclusão que chegamos? Exatamente, o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Entregue-se a Deus e você agora vai ter um Deus poderoso e não vai ter pecado que lhe arraste. Então, se nós permitirmos, é isso aí, se nós permitirmos, o grande poder de Deus pode operar essa libertação em nossas vidas. Se você se tornar um cristão, é bom entender bem isso, se tornar um cristão. Não, mas eu sou cristão. Ninguém nasce cristão. Ninguém é cristão porque crê em Deus. Se tornar cristão é uma decisão de se colocar agora no caminho do Senhor, e isso exige uma mudança, exige uma atitude, existe a fé, existe o arrependimento, existe o batismo. Então, se você se tornar um cristão, Deus é capaz de dar-lhe força e firmeza para fazer o que é certo. Muitos pensam que se eles se tornarem cristãos, vão ser fracos, sem valor para o Senhor. Não é assim. Eles esquecem que o Senhor é poderoso e quer que os seus filhos cresçam. Você está se entregando ao Criador do universo. É um Deus grandioso. Então, o que você espera? Eles esquecem que todo servo de Deus começa fraco, sem conhecimento, né? Você começa aprendendo, você é um discípulo, né? Ninguém começa já, né, 100%, mas você já começa com todo o perdão que Deus oferece. Abraão, o pai da fé, Moisés, o grande líder dos israelitas, Pedro, Paulo e os outros apóstolos de Jesus, todos começaram seus serviços em fraqueza e falta de conhecimento, mas pelo grande poder de Deus ficaram fortes e fiéis. Deus pode fazer o mesmo com você. Ele só está esperando a sua permissão para fazê-lo. Leia essa promessa em Hebreus capítulo 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. E novamente em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Para quem são essas bênçãos? Foram para Pedro, Paulo, Moisés. É para você. É para você que está aqui estudando essa lição. Essas bênçãos são para você. Quando? Agora, receber essas bênçãos agora, já quando se tornar um cristão. Então, se você já é um cristão, você já se tornou um cristão, essas bênçãos já são para você. Se não, se torne cristão, para ser participante dessas bênçãos de Deus. Para concluir, Deus é tão grande, poderoso, e quer usar o poder dele para o seu bem. O grande poder de Deus torna possível o impossível. Todo o bem que você deseja e sonha está dentro dos limites do poder de Deus. A sua salvação, libertação e crescimento tornam-se possíveis. Paulo escreveu: e agora a glória seja dada a Deus por meio do seu grande poder que age em nós. Pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Efésios 3, 20. Esse é o Deus que você deve entregar a sua vida. Uma outra característica de Deus, além de ser muito poderoso, é que Ele é amoroso, né? Deus é amor. 1 João, capítulo 4. Vamos ler essa passagem? 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 16, ele vai dizer: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então Deus é amor porque tudo que Ele faz é para ajudar a vida dos outros. Ah, mas Deus foi mal comigo, Deus tirou minha mãe, Deus tirou meu filho, Deus permitiu que isso acontecesse. Não. Deus não vive matando ninguém, tirando a vida de ninguém. Deus não culpe Deus pelas coisas que não são de Deus. Isso são consequências da vida.
Temos que entender a vida. Você está na vida para tudo. Então as coisas acontecem. Não é Deus que está matando nem deixando viver. É a vida. Agora, claro que Deus tem poder para evitar, mas Deus não pode ir contra a sua lei do livre-arbítrio. Se Deus for evitar todo acidente acontecer, toda pessoa boa morrer, se Deus for fazer isso, Ele vai se tornar um manipulador. E aí Ele perde a sua natureza divina e quebra a sua lei que Ele mesmo criou do livre-arbítrio. E Deus não pode fazer isso. Então entenda que as coisas têm que acontecer. Sofremos as consequências desse mundo mau, dos nossos erros, dos erros dos outros. Não culpe Deus pelas tragédias. Mas o que Deus quer na verdade de você não é que você tenha uma vida boa, carro, um bom dinheiro para resolver essas coisas. Sabe o que é que Deus quer de mim e de você? É a nossa alma, para viver para sempre com Ele. É isso que Deus quer. Esse mundo aqui é uma passagem, não devemos apegar a essas coisas. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Já está acabando. O que Deus quer é o seu espírito. Então pense nisso. Pense nisso. Amar, então, significa renegar os seus próprios interesses para cuidar da necessidade dos outros. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7, define bem o caráter de Deus. Veja só. Ele é paciente e bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. Não se alegra com o mal dos outros, e sim com a verdade. Nunca desanima, mas suporta tudo com fé, esperança e paciência. Isso é uma descrição do amor. E Deus é amor. Deus é assim. Ele não tem que se esforçar para ser assim. O amor faz parte da natureza dele. E geralmente não é assim conosco, né? Não é assim com os homens. Nós procuramos nossos próprios interesses e prazeres. Eu quero o bem para mim. Eu quero o melhor para mim. Eu vou fazer o bem para os outros se tiver um resultado bom para mim. Não é assim que nós vivemos? E se temos tempo, se não é tão difícil, bom, aí eu vou pensar em ajudar. Agora sim, vamos pensar em ajudar os outros, não é isso? O amor, então, não é dominante e natural em nossas vidas. Nós amamos muitas vezes por interesse. Mas ele é assim com Deus. Ele é completo. Ele nunca fez nada que não seja motivado pelo amor. Mesmo quando Deus às vezes permite que nós passamos por tempestades. Deus às vezes permite. Mas pelo seu amor Ele sabe que muitas vezes nós precisamos atravessar tempestades. Se você está atravessando alguma tempestade, tenha paciência. Entenda, Deus nunca abandona seus filhos. O amor de Deus revelou-se completamente em Jesus. Na próxima lição, nós vamos continuar sobre esse grande amor que Deus tem por nós e entender que esse amor de Deus se completa, se revela completamente em Jesus.